Pode obrigar um investigado a ir à delegacia prestar depoimento? Não, só se for preso, porque a chamada condução coercitiva, até o momento, deixou de valer por decisão do Supremo Tribunal Federal. Já tem uma maioria, por 6-4, os ministros inverteram o entendimento da sessão que a gente acompanhou ontem e agora os ministros entendem que tem que proibir a condução coercitiva. Até ontem a maioria era a favor, com os novos votos de hoje, ampliou o placar de quem é contra aplicar a medida a pessoas investigadas, suspeitas, por considerar que causa constrangimento ilegal, fere o direito ao silêncio, de não criar provas contra si. A sessão recomeçou hoje com o voto de Dias Toffoli, depois a gente ouviu o Ricardo Lewandowski, na sequência Marco Aurélio, que comparou a condução coercitiva a uma prisão relâmpago. Respeitados os direitos fundamentais, portanto, e é com absoluto respeito às razões de cada qual dos 10 votos exarados até aqui, que eu peço vênia aos que entendem em sentido contrário e exponho a minha compreensão quanto a esta forma processual, no sentido de que o que se contém na norma do artigo 260, a meu ver, não colide com o que posto na Constituição da República, a ponto de considerá-la incompatível com esta. Abusos praticados em investigação ou processo, em cujas situações se tenham exorbitado do que posto na norma do artigo 260 do Código de Processo Penal, como a não intimação prévia, como não haver recalcitrância do intimado, como estar ausente a imprescindível motivação judicial para a providência adotada, tem de ser resolvida nos termos da legislação vigente, mas não aniquilam o próprio Instituto, na minha compreensão. É certo que todo e qualquer abuso haverá de ser coartado, é inaceitável, mas para os excessos aos meios jurídicos adequados. O que na norma se contém, nos termos do artigo 260, no entanto, na minha interpretação, não contraria, pelos termos aproveitados naquela regra, os direitos fundamentais, porque impediu o Instituto de ser aproveitado para o cumprimento das funções do Estado. O juiz seria esvaziar uma competência necessária do Estado que pode e deve ser compatibilizada com pleno respeito aos direitos fundamentais. Eu concordo e tenho para mim que todos os ministros estão de acordo quanto a não ser minimamente aceitável qualquer forma de abuso que venha a ocorrer em casos de condução coercitiva, de prisão ou de qualquer ato praticado por juiz, muito mais em matéria penal. A espetacularização de práticas que foi citado desde o voto do ministro relator e que foi, inclusive, demonstrado por exemplos feitos, é um mal gravíssimo que precisa ser impedido e é certo que todo abuso não é direito. O ser humano, seja ele quem for e tenha feito o que for, não é troféu para ser exibido por quem quer que seja, menos ainda quando, nos tempos que vivemos, as amostragens quase circenses podem conduzir à destruição física e moral do investigado, do acusado, do réu, de seus familiares, das comunidades que os rodeiam, e tal circunstância, portanto, não é admissível. Entretanto, não há previsão e nem está contida, nem é permitido pelo sistema jurídico vigente este tipo de prática que deve ser coartada imediatamente. Estas situações, quando ocorram, haverão de ter a resposta coerente com a providência adotada e que, com certeza, qualquer abuso é inconstitucional neste caso. O que não leva, contudo, na minha compreensão, a se ter como autorizada a extinção do próprio Instituto, no caso da condução coercitiva para fins de interrogatório prevista no artigo 260 do Código de Processo Penal, quando tanto se der nos casos previstos em lei. Ou seja, a condução coercitiva, na forma interpretada, aplicada e praticada nos termos da lei, a meu ver, não contraria por si só direitos fundamentais. O juiz não pode fazer senão o que lhe for legalmente autorizado,
a autorização constitucional ou legal para a ação do juiz quanto a este instituto, que faz com que ele cumpra o direito ou não. E se não cumpre, ele é despojado da autorização legal quando não houver a demonstração de atendimento, houver a demonstração de não atendimento à prévia intimação, quando não houver motivação suficiente, quando a determinação judicial de comparecimento não se der por motivo justificado. O remédio usado indevidamente ou em excesso não faz do produto um mal em si. Há que se impor a quem lhe ministre indevidamente a responsabilidade pela sua causa. Disse que a condução coercitiva vem de um período ditatorial, e é exata essa afirmativa. Entretanto, este Instituto foi interpretado e aplicado sob a égide da Constituição de 1946, e nunca se questionou que era uma Constituição democrática, e vem sendo aplicada sob a